Morreu na noite desta terça, aos 61 anos, o cantor Augusto César. O artista começou a sentir os sintomas da doença no domingo e aí procurou ajuda médica. O cantor Augusto César é conhecido como dono de uma das vozes mais românticas do cenário musical pernambucano. Ele foi socorrido no domingo e estava internado em um hospital particular no bairro da Iputinga. Ele morreu no final da noite de ontem após sofrer várias paradas cardíacas, segundo a família. Augusto César era diabético e estava com insuficiência renal e respiratória, complicações da Covid-19. A Rua Nova, na área central, jamais será a mesma. Era na esquina da igreja de Santo Antônio que o artista ficava com sua caixa de som, cantando sucessos e vendendo CDs. Senti muito a morte dele. Tem todas as músicas dele, da primeira até a mais recente. A gente conhecia muito ele aqui na cidade, ele cantava aqui. Eu até falava com ele às vezes quando eu passava, ele bem legal, bem extrovertido e conversava com todo mundo que passava aqui. O seu perfume só faz bem pra mim. E na frente da casa onde Augusto César morou nos últimos anos, aqui no Recife, não param de chegar homenagens, até porque, você sabe, a Covid, o sepultamento tem restrições, vai ser uma cerimônia só para a família. O Emerson Pereira está ao vivo lá no local. Emerson, boa tarde, Emerson. Oi, Cardinô, boa tarde para você. É na rua Jornalista José Campelo Júnior, aqui no bairro de Água Fria. Nessa casa na qual Augusto viveu nos últimos 4 anos, muitas homenagens, flores, fotos, cartas. Um morador estava contando aqui o quanto vai ficar saudade no coração de vocês, né, Bacelar? Demais, uma saudade imensa. Ele é uma pessoa muito maravilhosa. A gente aqui, eu moro aqui há 4 anos, morava no Pina, vim para perto da casa dos meus cunhados, minha cunhada, e conheci essa pessoa maravilhosa. A gente sempre fazia o samba, o dele era o brega, mas a gente se juntava, e todas as festas que tinha aqui na casa da minha sogra, aqui na garagem, a gente se juntava. No bar aqui de Jailma, que é uma lanchonete, Jailma concorre final de ano, agora não por causa da epidemia, a gente ajuda um ao outro aqui a enfeitar a rua, e ele sempre com a gente, um ser humano mil, pessoa maravilhosa, vai deixar muita saudade. E aqui tem muitos outros vizinhos, Cardinô, fazendo homenagens. Deixa eu mostrar do lado de lá. Tem inclusive um bar no qual o Augusto César frequentava muito, e os vizinhos contaram o carinho que ele tinha não só pelos moradores adultos, quanto também pelas crianças que nesse momento, ó, vão fazendo homenagem, uma salva de palmas, porque todos eles tinham um carinho enorme pelo Augusto César, como a moradora estava falando, não foi, Gorete? As crianças também amavam o Augusto. Quando via ele vindo no carro, eu corria tudinho, ele abria as portas, era uma alegria tão grande dessas crianças. E Deus, né, Deus que bota ele no bom lugar, o que ele merece, viu? Aquilo era um irmão pra gente aqui, né? E aí são os filhos deles todinho. Ele chegando, as meninas faziam aquela alegria, tudo era Augusto pra cá, Augusto pra lá, e Augusto é a alegria dessas crianças todinha. Agora não sei como vai ficar a alegria dessas crianças depois que ele foi-se embora, né? Que homenagem bonita aqui, as crianças com rosas, com flores, para depositarem lá em frente à casa na qual o Augusto César morou nos últimos 4 anos. E outra coisa que chama a atenção, Cardinô, é que no bar aqui perto, o pessoal estava dizendo que o Augusto era aquele vizinho que sempre frequentava, não foi, Gorete? Sempre parava para conversar com os amigos, com a vizinhança. É a festa da Páscoa, é aniversário de cada um que ele compartilha, dá dinheiro, ajuda tudinho. É o lance das crianças da tarde, é aquela festança que ele fazia quando ele chegava, que sempre foi feliz, né, com tudo que as crianças fazem por ele. A maior alegria da vida dele é essas crianças. Deixa eu dar um pulo aqui nesse bar, o qual eu estava falando. O pessoal está reunido ali, porque apesar de ser um momento de despedida, um momento de dor, de saudades, mas eles dizem que eles querem trazer à memória o que o Augusto era, esse cara popular, esse cara gente boa, que todo mundo gostava. Então o pessoal está aqui fazendo essa despedida da forma como ele queria, que é o pessoal aqui conversando, mantendo essa amizade viva, né, amiga? Com os amigos, né, é muito triste. Quando eu soube da notícia hoje, e assim, a comunidade aqui, a gente, né, todos nós ficamos muito tristes, amigos, todos nós aqui tá desconsolado. Era nesse cantinho aqui que ele ficava? Era com a gente, e dava a seresta dele pra gente, de graça, era muito bom. Inclusive o amigo veio aqui com a camisa do Santa Cruz, time do coração do Augusto César. Em homenagem a ele, porque ele era tricolor. Tá certo, daqui a pouco a gente volta, viu, Cardinô, com outras homenagens, outras informações
informações. É com você. Como as pessoas não poderão ir aí para o sepultamento, estão fazendo homenagem ao Augusto César, né? Na residência dele. Augusto César nasceu no dia 27 de julho de 1959, na cidade do Paulista, aqui no Grande Recife. Famoso pelo estilo galã, as melodias românticas, ele se tornou um ícone da música popular nos anos 80. Só você não vê. Augusto César começou a carreira como cantor de rádio. Sempre apaixonado pela música, fez sucesso regravando clássicos de outros artistas, mas o tempo levou o cantor a lançar músicas próprias que logo cativaram o público. Ao gravar o álbum de estreia em 1985, ele estourou com a música Escalada, que se tornou sucesso nacional. Vou escalar todo o seu corpo, como se escala uma montanha. Depois de uma breve passagem por São Paulo, voltou ao Recife, onde gravou um DVD no histórico Teatro de Santa Isabel. Augusto César também era compositor, tendo assinado pelo menos 100 canções. Em 35 anos de carreira, ele gravou 10 CDs, 5 LPs e 2 compactos, além de 2 DVDs. Augusto César fez parcerias com diversos artistas, que se tornaram amigos pessoais, entre eles Paulo Márcio, Aguinaldo Timóteo e Giliardi. E tudo isso porque eu gosto de você. Durante cerca de 20 anos, Augusto César vendeu os próprios discos nas ruas, chamando a atenção dos fãs por onde passava e atraindo novos admiradores. Ele foi a grande atração de uma live em homenagem ao Dia das Mães para a TV Jornal. O cantor deixa 4 filhos e 2 netas. Amigo, ela acabou comigo. Ela me jogou de lado, fez cadê sapato no meu coração. Uma das coisas que a gente já ouviu, inclusive o filho, daqui a pouco a gente vai botar inclusive o filho do cantor, né, é que ele demorou muito de ir para um hospital. Estava em casa, passou mal, e ele não gostava de ir para o hospital. Não gostava. E, segundo o filho, só foi assim quando tinha que ir mesmo. Tinha que ir mesmo. Mas ele tinha problema de diabetes. Tá? Quando houve o internamento, que foi para um hospital público, primeiro foi o hospital público, ele teve uma crise renal. E essa sequência, que eu acho muito importante, até o momento em que ele foi para o hospital particular e resolveram entubá-lo, daqui a pouco eu trago para vocês. Né? Porque um dos problemas hoje no Brasil é o alto índice de mortalidade na intubação. Isso aí ninguém está falando. E quando fala, fala pouco. Ficam aí numa historinha, não, esse remédio funciona, esse remédio não funciona. Ah, porque esse aqui não tem comprovação científica, esse tem comprovação científica. Eu vou dizer para vocês uma coisa aqui. A Anvisa aprovou, tá? Nos últimos dias, primeiro, o Remdesivir, que a própria OMS diz que não tem comprovação científica que funcione, mas aprovou. É um remédio caríssimo, de um laboratório caríssimo. E aprovou um coquetel de outro laboratório caríssimo, que também não tem comprovação científica. Agora, coisas que nós precisamos tratar, porque estamos perdendo pessoas, não se trata. Que é essa questão, por exemplo, dos procedimentos de intubação. Isso precisa ser visto. Precisa ser visto e precisa ser falado. Tá? Porque isso está tirando vidas importantes. O cantor e compositor Nando Cordel mandou um vídeo para o nosso programa lamentando a morte do Augusto César. De repente, eu não sei mais viver sem você aqui. De repente. Augusto César, um grande amigo meu, grande irmão. E eu lembro muito quando ele ia lá para casa no começo da carreira. Ele e o irmão dele ficavam sentados assim na frente de casa, eu tocando violão. Eles, Nando, faz uma música para mim. E um dos primeiros sucessos de Augusto César foi esse aí, De Repente. E eu tive a honra de fazer para ele essa canção, né? E outras canções que ele gravou também. E hoje o Papai do Céu está convidando ele para cantar no céu. Daqui a pouco todos nós vamos também, né? Porque
porque Deus não faz nada errado. E a gente precisa estar com muita força, com um coração muito bonito, para quando a gente fosse ser chamado, para quando chegar lá, ter muito serviço prestado aqui e muita coisa boa. Então, muita luz, irmão querido. Fique na paz. Bonita, né, do Nando Cordel, né? Deus não faz nada errado e a gente tem que viver conforme os ensinamentos, né? Porque depois a gente chegar lá, a gente tem que ter uma história bonita para prestar conta. Eu ainda hoje eu vou mostrar mensagem de outros artistas em homenagem ao Augusto César, você vai acompanhar comigo. E também fãs, artistas lamentam a morte do cantor e compositor Augusto César. E também o Geraldo Freire relembra alguns momentos da carreira de Augusto César. Em um deles, o comunicador falou da relação do Augusto com o Agnaldo Timóteo. Ele cantando Roberto Carlos, Nelson Ned era muito ligado a Timóteo. Veja que coincidência. Quando Agnaldo Timóteo vinha aqui para Seresta, eu cantava com Augusto César. Augusto César tinha aqueles costumes de Timóteo de vender discos. Ultimamente ele ficou muito conhecido aí pela cidade também. Exatamente. O Agnaldo Timóteo, né? O Agnaldo é do Rio de Janeiro, que infelizmente também Deus levou Covid também. Inclusive tinha tomado a segunda dose, né? Recentemente, mas aí teve sintomas, dizem até que quando ele foi tomar a segunda dose teria pego a Covid. O Geraldo lembrou aí o Nelson Ned, lembrou aí o Agnaldo Timóteo, você está vendo, e eu lembro também a relação dele com o Giliardi. Com o Giliardi, viu? Também cantou várias vezes junto ao Giliardi. E a repórter Sueli Andrade está ao vivo com o filho do Augusto César e vai conversar com a gente. Sueli, a família, como é que está neste momento, né? As informações também. Algumas pessoas querendo participar do velório, mas não vai ser possível, não é verdade? Isso, não vai ter velório, até porque, segundo o Guto César, filho do Augusto César, ele já não queria, ele já tinha externado isso, né, Guto, isso. em vida. Sempre falou, né, que no momento que acontecesse, ele não queria estar rodeado de pessoas chorando e sofrendo. Ele queria uma coisa rápida e prática, e com a família, se possível. Aí hoje calha de exatamente a gente estar no momento que, além dele ter entrado no quadro do Covid, né, o protocolo não permite que a gente abra ao público. Infelizmente, a gente sabe que dói no peito dos fãs, a gente sabe que vocês queriam se despedir dele, mas assim, o que eu falo para vocês é o seguinte: guardem a lembrança, não dele como ele está agora, guardem a lembrança dele cantando, dele feliz, dele brincando como ele sempre foi. Guardem a lembrança dele feliz, tá? Deixa isso pra gente, que acho que a última despedida mesmo. Eu não sei se eu vou nem olhar, eu acho que eu vou ficar de olho fechado. Mas eu acompanhei tudo no hospital, eu já vi o que tinha de ver, mas enfim. Ô Guto, de fato, qual foi a causa da morte dele? Ele estava com Covid, mas a causa qual foi? Foram complicações por conta do Covid, né? A gente sabe que a gente não sabia que meu pai era diabético. Eu acho que nem ele sabia, na verdade, né? Ele era um cara que ele não se preocupava muito com não que ele não se preocupava com a saúde, ele não se preocupava em saber se estava com alguma coisa, que a ideia dele era não saber que tinha. Tanto é que quando na segunda-feira, depois 2 dias de febre, sábado, domingo, na segunda-feira eu disse, bora fazer o teste de Covid. Ele disse, não, se eu tiver, eu não quero saber que eu estou. Então meu pai sempre foi assim, se eu estou sentindo uma dor, em vez de ir no médico fazer um exame, ele ligava para um amigo dele que era médico e dizia, estou sentindo isso. Aí o médico dizia, vá fazer exame. Ele disse, não quero fazer exame, não quero ir. Ele tinha um problema sério com o hospital, com clínica, ele não gostava, era uma coisa dele. Agora, o Guto estava me dizendo, Carlos Novo, que inclusive chegou a ter uma conversa com o Augusto, como se ele já tivesse sentindo que iria falecer, né, Guto? Isso, ele me chamou, assim, apesar da gente trabalhar junto, apesar da gente ser pai e filho, poucas vezes a gente parou realmente para sentar e conversar, porque a gente trabalhava. E aí ele me chamou, eu estranhei, né? Eu tava lá na casa dele, ele entrou no quarto, ligou o ar-condicionado, deitou na cama, fez, senta aí. Eu sentei. Aí ele começou
a externar algumas coisas que meu pai era muito centralizador. Ele queria dominar tudo e ele achava que era o super-homem. E tudo era com ele. E ele tinha uma memória muito boa, por sinal. Então ele começou a descentralizar algumas coisas e me confessar algumas coisas e me pedir algumas coisas. E ali eu senti que ele sabia o que ele estava passando. Ele não tinha externado ainda, mas ele sabia o que ele estava passando e eu tenho certeza que ele sabia o que ia acontecer. Então naquele momento, para mim, ele sabia e veio se despedir de mim. Como eu era o filho que estava mais próximo e sempre fui o mais próximo, ele resolveu me passar e eu acolhi. Tem algumas missões que ele me passou, coisas pessoais da família, tem algumas coisas profissionais também que ele me passou, que aí no andar da carruagem a gente vai soltando. Ele me fez alguns pedidos e enfim, foi. O Carginô quer interagir com a gente, Guto, nessa conversa. Pode falar, Carginô. Não, o Suelen, veja só, essa questão da Covid, não é? Num primeiro momento, acho que nem o Augusto sabia, é claro. E também, agora que a gente toma conhecimento, que ele não sabia que estaria diabético, que é uma comorbidade, né, grave para este momento de Covid. Quer dizer, quando ele foi para o hospital, ele não sabia que era Covid, ele estava sentindo o quê? O Guto, Carginô está dizendo o seguinte: ele não sabia, muito provavelmente, que era diabético. Isso. Obviamente também não sabia que era Covid. O que é que ele estava sentindo? Você já desconfiava que era Covid? Ele teve febre 2 dias. Foi o sábado e domingo. Na segunda-feira foi quando eu fui chamar ele para ir fazer o exame, ele não quis. Aí na terça-feira para quarta ele perdeu o paladar, perdeu o olfato. E aí começou a se agravar algumas coisas. O olfato ia e voltava, a febre ia e voltava, mas ele sempre relutante: eu não vou para o hospital, eu não quero fazer o exame. Pai, se eu preciso ir para o hospital, pode ser que seja Covid. Tudo indica que é isso. Eu falei: não, mas está tranquilo, eu estou de boa, eu vou ficar aqui. E aí no domingo foi no dia que ele me chamou para conversar. Quando eu saí de lá, ele estava bem, sabe? Ele estava bem. Ele, assim, teve alguns momentos que eu senti que ele estava meio que perdendo a lucidez. Mas, pô, na hora que eu disse: vamos embora. Aí, beleza, levantou da cama, pegou o controle do portão, falou comigo. Eu chamei minha esposa, entrei no carro, saí. Ele abriu o portão, eu saí, ele fechou o portão. E ele ainda fez uma coisa. Meu pai era fogo. Não podia ver mulher, não. Quando eu estava saindo, estava descendo uma moça. E aí eu saí, o portão fechou, ele abriu de novo o portão. Eu digo: ele tá bem. Um eterno ele tá bem, mas né, ele é um cara super romântico. Meu pai não existe. A gente agradece, viu, Guto, a participação. A gente sabe o quanto é difícil para os familiares nesse momento, mas também acredito que seja um prazer para você falar do seu pai quanto filho. 61 anos, 35 de carreira, mais de 100 músicas e muitos fãs, muitos admiradores, inclusive pessoas que trabalhavam com ele, fizeram questão de vir para cá. Carginô. Rapaz, clássico, né? Clássico, né? Do que a gente conhece da Covid. A gente, ao longo do programa, ainda vai trazer informações, inclusive médicas, para você. Vai ver, febre, perda de olfato, perda de paladar, né? A questão também dele falar e aí ele achar que o pai não estava entendendo. Oxigênio, cai a oxigenação e é evidente que o cérebro não funciona bem, né? Clássico, que situação. Dia marcado por homenagens a Augusto César. Na frente da casa onde ele morou nos últimos anos, aqui no Recife, foram colocadas flores, fotos e cartas. A Rua Jornalista José Campelo Júnior, no bairro de Água Fria, amanheceu triste com a notícia. Eu estava viajando e com muita tristeza um colega meu ligou para mim dizendo, informando que ele tinha morrido. Eu fiquei muito triste. Um choque não só para nós, né, que somos vizinhos dele aqui, mas com o público em geral, os fãs dele principalmente, né? Durante toda a manhã, vizinhos e fãs chegavam para prestar homenagens. Flores, fotos e cartas foram colocadas no portão da casa onde Augusto César morou nos últimos 4 anos. Nessa carta, uma criança escreveu: "Te amo do fundo do meu coração."
Ele era um show de pessoa maravilhosa. As crianças aqui estão tudo chocadas. Meu filho ontem chorou, foi muito. Ele amava a criança. O carro dele, quando chegava, as crianças corriam para chamar o nome dele. Augusto, ele de meus camaradas com as crianças. Seu Luiz tem lembranças do tempo em que Augusto César ainda nem era cantor famoso. Trabalhamos juntos lá. Ele, quando vendia CD na cidade, ele sempre me dava, autografava, nunca paguei CD, ele sempre me dava, conversava com ele, falava. Era um grande amigo, deixou um legado muito grande. É um momento muito danado, né? Porque são muitos fãs, uma carreira belíssima, as pessoas querendo prestar homenagens, né? E como não vai poder ter velório, não vai poder ter pessoas no sepultamento, as pessoas vão até a casa e vão depositando flores, prestando sua homenagem. A morte do cantor Augusto César acende um alerta sobre a relação da comorbidade, aquelas doenças pré-existentes que a gente fala sempre aqui, e a Covid-19. O artista era diabético. Para se ter uma ideia, como ele não gostava de hospital, ele não cuidava. Num primeiro momento, teve também uma insuficiência renal grave. Isso também fez com que o estado dele se agravasse. Eu vou conversar sobre o assunto com o endocrinologista Fábio Moura. Doutor Fábio, boa tarde. Boa tarde, Cardinô. Um prazer estar falando com você. Parabéns pela prestação de serviço à população de Pernambuco. E aproveitando o momento para dar os meus mais sinceros pêsames à família do Augusto César, grande tricolor, quem eu conheci no Arruda, grande artista pernambucano, e a todas as famílias enlutadas com essas perdas pelo Covid aqui em Pernambuco e no Brasil. Doutor Fábio, é uma situação impressionante o que o filho do Augusto César relatou aqui, né? Porque o Augusto, ele era diabético, mas só verificaram a diabetes dele no hospital. Agora, nesse último momento, tá? Outra situação, ele começou com febre, 2 dias com febre, só foi para o hospital quando apresentou a perda de olfato, perda de paladar, e tudo indica, como ele não estava entendendo muito o que falavam, ele já estava com oxigênio baixo. Essa situação dessas comorbidades, principalmente diabetes, gravíssimo, a pessoa convive e não sabe, como é o caso do Augusto César, não procura o tratamento. Como é que é essa situação, essa relação diabetes-Covid, doutor? Cardinô, primeiro, metade dos pacientes com diabetes, isso é uma estimativa conservadora. Metade dos pacientes com diabetes, com glicose alta no sangue, no Brasil, na América Latina, de um modo geral, não sabem que tem diabetes. O diagnóstico é feito durante o internamento por uma complicação, exatamente como aconteceu com Augusto César. Diabetes pode não dar sintomas claros. A glicose, mesmo estando alta, às vezes 250, e a pessoa pode não sentir nada. Normalmente começa a urinar demais, beber água demais, perder peso sem causa óbvia, ter uma coceira sem causa óbvia. Então, existem algumas manifestações atípicas, mas nenhuma é característica. A pessoa tem que estar atento e o ideal é que faça realmente esse rastreamento. Quem já entrou no isenta, quem está acima do peso, quem tem história familiar de diabetes, quem tem triglicerídeo alto, quem tem qualquer situação disso aí deve estar atento a essa possibilidade. Essa situação que o senhor relatou, né, até para chamar a atenção de todo mundo. Às vezes a pessoa vai toda hora no banheiro, né, e aí fala, que eu bebi muita água, eu sempre arrumo uma desculpa, aí pode ser a diabetes. Com certeza. Tecnicamente a gente chama de poliúria, ou seja, fazer xixi demais, beber água demais e perder peso sem estar tentando perder peso, ou seja, perder peso de maneira involuntária, é altamente sugestivo de diabetes. E a recomendação é que procure algum local, procure um posto de saúde, procure um serviço médico para confirmar esse diagnóstico. Diabetes, Cardinô, é a principal causa de insuficiência renal no mundo.
O Augusto já tinha insuficiência renal pelo diabetes e isso pode não ter nenhuma manifestação precoce, só descobrir numa fase avançada. Diabetes é a principal causa de cegueira no mundo, de alguém ficar cego. É a principal causa de ter que amputar uma perna. A gente chama de vasculopatia, mas é ter que amputar uma perna, um pé. É a principal causa hoje de disfunção erétil. Então, a gente tem recebido muito paciente de urologista, o paciente chega ao urologista queixando que está sem conseguir ter ereção, sem conseguir ter relação, quando vai ver a causa é diabetes. Então, diabetes pode ter inúmeras complicações e a gente tem que estar atento para tratar isso adequadamente, diagnosticar e tratar. Olha, assim como o nosso colega Geraldo Freire falou, né, embora na época eu não fizesse programa de música, mas eu era chefe, inclusive, de jornalismo de uma emissora de rádio muito conhecida aqui, então eu tinha contato com os cantores, com os artistas, a questão da produção, e desde a década de 80 eu tinha contato com o Augusto César. Ano passado, né, logo no inicinho desta pandemia, o Augusto esteve aqui, aí eu olhei para ele, inclusive brinquei, olha a cerveja, essa questão da circunferência abdominal, doutor. Perfeito, Cardinal. Uma colocação extremamente importante. A obesidade abdominal, que a gente pode medir bem facilmente, simplesmente avaliando a circunferência abdominal, uma circunferência abdominal acima de 94 em homens e acima de 80 em mulheres, já é indicativo de obesidade central ou abdominal, que é um dos principais fatores de risco para diabetes, para hipertensão, para infarto, para câncer. Então, se você está acima do peso, se está sedentário, e quanto maior o acúmulo de gordura, quanto maior a circunferência, se a calça não está atacando, se preocupe, amigo. Você realmente está em risco de inúmeras doenças. Olha, uma outra situação que muito é relatada aqui, a gente já fez até tirando algumas dúvidas, que não é diabetes. O médico chega, vê o exame e fala, epa, você vai ter que fazer uma dieta, porque você está pré-diabético. Pré-diabético. A pessoa que está pré-diabética está com risco também de desenvolver uma forma grave de Covid, doutor? Com certeza, pré-diabetes é uma situação um tanto polêmica. A maior parte das entidades, inclusive a Sociedade Brasileira de Diabetes, reconhece esse diagnóstico. Então, é alguém que não tem a glicose normal, mas não chegou ainda nos valores compatíveis com o diagnóstico de diabetes. Aumenta o risco de neuropatia, de inflamação do nervo, de ter dormência nas pernas, de ficar sem sentir as pernas ou as mãos. Aumenta o risco de doença cardiovascular, aumenta o risco de ter retinopatia e aumenta o risco de formas graves da Covid. Na verdade, o diabetes, o aumento do risco de ter o Covid é discutível. Agora, é inquestionável o aumento do risco de ter uma forma grave, de ter que ir para uma UTI, de ter que ser entubado, de morrer. Triplica esse risco. E quanto mais mal controlada a glicose, pior. Alguém que tem diabetes e a glicose está bem controlada, o aumento desse risco é muito pequeno. Quanto mais alta a glicose, maior o risco, maior a chance de ter complicações, de ter forma grave, de morrer com Covid. A pessoa está diabética, já sabe que está diabética, mas sabe que tem que controlar e também cuidar da questão da imunidade. Como é que a pessoa pode fazer? Se alimente adequadamente, perder algum peso. Nenhuma restrição calórica severa, mas está acima do peso, perder algum peso ajuda a diminuir esse risco. Ter uma alimentação qualitativamente adequada e lembrar que essa coisa de superalimento é muito bonito em propaganda de marketing. Na verdade, o que existe são padrões alimentares adequados. Então, tem um padrão alimentar rico em gordura boa, rico em cereais integrais, ricos em frutas, em verduras, em legumes, em proteínas de alto valor biológico e que tem uma baixa quantidade de gordura saturada, obviamente com cota calórica adequada, uma boa hidratação, exercício físico regular, sem forçar, sem querer virar atleta do dia para a noite, porque exercício muito intenso pode comprometer a imunidade, então tem que reiniciar exercício adequadamente e manter as medicações
não pare medicação sem falar com o seu médico ou com algum médico que possa se responsabilizar por isso. Nesse momento, vários estados estão se preparando, alguns até já começaram, mas para vacinar pessoas que têm alguns tipos de deficiência e comorbidades. No caso das comorbidades, o que a gente poderia colocar aqui hoje, o que já se sabe, cientificamente falando, sobre comorbidade que pode agravar o quadro da Covid, doutor? Obesidade, e quanto maior o grau de obesidade, maior o risco. Se eu não estiver enganado, a obesidade vai entrar como prioridade a partir do que a gente chama de obesidade grau 2, ou seja, índice de massa corpórea acima de 35, diabetes, e principalmente se tem complicações, porque uma coisa é um diabético sem nenhuma complicação, outra coisa é um diabético, como era o caso, infelizmente, do Augusto, que já tinha complicação renal, hipertensão, doenças cardiovasculares como infarto, insuficiência cardíaca. Então, tudo isso vai ser avaliado para a gente dar prioridade à vacina. E, por favor, tomem a vacina. Não entrem em discurso negacionista, não entrem nessa... Me falta um termo adequado, mas eu vou chamar popularmente de conversa mole, de que vacina faz mal. A gente tem algumas dúvidas em relação à vacina? Tem. Sem meia conversa, tem. Mas a gente tem algumas certezas. Covid mata. E vacina protege contra o Covid. Então, tem que vacinar. Não entre nessa baboseira de não tomar vacina, não. Vacinem. Importante, doutor Fábio. Muito obrigado, viu? Boa tarde para o senhor. À sua disposição e, mais uma vez, parabéns por prestar esse serviço à população. Grande abraço. Nas redes sociais, o Santa Cruz homenageou o cantor Augusto César. O clube lamentou a morte do artista, que foi mais uma vítima da Covid-19. Lembrando que o Augusto César era torcedor do Santinha. A notícia da morte do Augusto César deixou os fãs que conviveram com o artista surpresos. Ontem, quando eu dei a notícia aqui, que foi inclusive o querido amigo Geraldo Freire que passou a informação, inicialmente, de que ele teria internado, eu já tomei um susto aqui, E aí, de um dia para o outro, quando a notícia é divulgada, porque a gente não sabia, o filho já contou aqui que ele, primeiro, teve febre, não foi para o hospital, 2 dias com febre, não queria ir para o hospital. E só foi para o hospital quando perdeu o olfato, o paladar, e também, provavelmente, já tinha uma queda de oxigênio, porque ele não conseguia entender o que o próprio filho falava, o filho relatou aqui. Tá? Então a gente ficou muito surpreso. O Augusto alegre. Gente, Augusto é uma pessoa simples. Ele só fez amigos por onde passou. Quer escalar todo o seu corpo, como se escala uma montanha. E hoje a gente se despede do nosso querido amigo Augusto César, aquele que é um ícone pernambucano e é considerado o nosso Roberto Carlos. Ele que cantou com muita elegância e com muita propriedade o sentimento mais nobre do ser humano, que é o amor. Augusto foi meu parceiro por muitos anos. Augusto gravou muitas músicas minhas. Começamos juntos em 1985, na gravadora Origram. E ao longo desses anos fizemos uma amizade maravilhosa. Uma pessoa de voz marcante, uma pessoa de uma simplicidade e humildade enorme. Muita falta, realmente. Porque a gente conhecia muito ele aqui na cidade, ele cantava aqui. Então, eu tenho MP3 dele, eu tenho todas as músicas dele, da primeira até a mais recente. Esse mundo, é uma coisa assim que a gente não compreende. Eu acho que a fala do... Qual foi o primeiro cantor mesmo? Me desculpa aí, produção. O Nando Cordel. A gente fica até meio assim baratinado, né? Olha o Nando, ó. Eu não sei mais viver sem você aqui. De repente. Augusto César, um grande amigo meu, grande irmão. E eu lembro muito quando ele ia lá para casa no começo da carreira. Ele e o irmão dele ficavam sentados assim na frente de casa, eu tocando violão. Eles, Nando, faz uma música para mim. E um dos primeiros sucessos de Augusto César foi esse aí, De Repente.
E eu tive a honra de fazer para ele essa canção, né? E outras canções que ele gravou também. E hoje o Papai do Céu está convidando ele para cantar no céu. Daqui a pouco todos nós vamos também, né? Porque Deus não faz nada errado. E a gente precisa estar com muita força, com um coração muito bonito, para quando a gente fosse ser chamado, para quando chega lá, ter muito serviço prestado aqui e muita coisa boa. Então, muita luz, irmão querido. Fique na paz. Eu, na época da década de 80, né? O sucesso era uma coisa estrondosa, né? E rivalizava nas emissoras de rádio com o Roberto Carlos. Aí eu me lembrei, Roberto fez 80 anos, ele 61 anos, né? Deus escolhe assim e leva, né? Que disse nosso querido Nando Cordel. E o cantor Adilson Ramos lamentou profundamente a morte de Augusto César. Vamos ver. Amigo, hoje acordamos com essa triste notícia da partida desse grande amigo, desse grande parceiro que foi Augusto César. Então, eu estou muito chocado, muito triste, mas ele está, junto com Deus. Ele foi para o outro estágio para cantar com os amigos que lá estão. A morte do Augusto César deixou os pernambucanos mais tristes, né? Um feriado, né? Acontece, a gente logo cedo vai abrindo as redes sociais e aí tem a notícia, justamente nesse feriado de 21 de abril. Para o comunicador da Rádio Jornal, Geraldo Freire, como ele disse, né? É uma coisa de doer. Uma coisa de doer. Veja comigo. É uma dessas pessoas que vai e leva um pedaço da gente, porque Augusto César vivia aqui dentro da rádio o tempo todo. Augusto César surgiu aqui na empresa Jornal Comércio, na TV Jornal, no programa Pinguinho de Gente, de Tia Linda. Ele, menino, participava desse programa. O tempo passou, eu fazia a locução de cabine aqui, e na primeira eleição de Jarbas para prefeito já apareceu ele, adolescente, como cantor naquele tempo de grupos que apareciam, Dominó, Menudos. Ele apareceu no palanque, eu digo, olha, vem pra cá. E ele foi cantar Escalada, aquela música dele que foi o primeiro sucesso dele, um grande sucesso. Vou escalar todo o seu corpo, como se escala uma montanha. E de repente acontece isso, olha, é uma coisa de doer. E lá se vai Augusto César. Esse momento que o Geraldo lembrou, ele aqui tocava às vezes mais que o Roberto Carlos, viu? Eu não quero ver você sair. Ó. Solte as asas pra voar. Nada mais te prende aqui. As amarras já. Como posso te esquecer? Em tudo eu vejo você. No carro, na rua, no baile, na vitrine eu te vejo. Como posso te esquecer? Infelizmente eu estou muito emocionado. Só fazia brincar. Augusto era brincalhão. Não podia me ver que brincava. Tem também o Condinho representando aqui a nova geração. Inclusive encontrou Augusto César em muitos momentos, não foi, Condinho? Muitos. Inclusive no meu começo eu até passei um tempo tocando teclado para ele. E aí, graças a Deus, fui crescendo no mercado, adquirindo meu nome. E aí a gente começou a se encontrar nos palcos da vida, como atrações, dividindo os palcos. E é um amigo nosso, ídolo, que só deixa saudades e boas lembranças. Muito boas lembranças pela alegria, o sorriso iluminado que ele tinha em todos os lugares. Ô Condinho, Augusto César é música, falar em música é falar de Augusto César, então a gente tem que pedir um trechinho. Pode ser Escalada? Pode ser. Todo mundo tá cobrando aqui, pode ser? Pode ser. Canta um trechinho então. Vou escalar todo o seu corpo, como se escala uma montanha, e vou depois gritar bem alto todo o prazer dessa façanha. Devagarinho e lentamente eu vou subindo o seu corpo, me segurando docemente na chama ardente desse amor. É
isso, viu, Cardinal? Muitas homenagens. Eu agradeço aqui aos cantores Obrigado. que vieram participar com a gente aqui nessa despedida. E a gente continua por aqui, ouvindo os depoimentos, ouvindo as homenagens. Inclusive, o tempo todo chegam aqui cartazes. Do lado de cá, o pessoal colocou a bandeira do Santa Cruz, time do coração, do Augusto César. E é dessa forma que o pessoal quer se despedir e agradecer ao Augusto pelo legado que ele nos deixou. Cardinal. Eu, inclusive, lembrando a Escalada, né? Uma das músicas mais famosas do Augusto, e rivalizou com a música do Roberto Carlos, aquela que eu acho que é até de Isolda, né? Que é os botões da blusa que você usava, meio confusa, desabotoava. Aí ele, vou escalar essa montanha. Olha, o Geraldo Freire, ele participou da vida desses artistas. Inclusive, o Geraldo Freire tem uns debates na sexta-feira, a gente acompanha sempre, sempre 11 horas da manhã, né, que sempre traz cantores. E isso faz muitos e muitos anos que sexta-feira ele gravava, às vezes antecipadamente, e aí é muita gente que já passou oportunidades e mais oportunidades que o Geraldo participou da vida desse pessoal. Agnaldo Timóteo, Moacir Franco, Luiz Gonzaga, Dominguinhos e o nosso querido Augusto César. É uma dessas pessoas que vai e leva um pedaço da gente, porque Augusto César vivia aqui dentro da rádio o tempo todo. Augusto César surgiu aqui na empresa Jornal Comércio, na TV Jornal, no programa Pinguinho de Gente, de Tia Linda. Ele, menino, participava desse programa. O tempo passou, eu fazia a locução de cabine aqui, e na primeira eleição de Jarbas para prefeito já apareceu ele, adolescente, como cantor naquele tempo de grupos que apareciam, Dominó, Menudos. Ele apareceu no palanque, eu digo, olha, vem pra cá. E ele foi cantar Escalada, aquela música dele que foi o primeiro sucesso dele, um grande sucesso. Vou escalar todo o seu corpo, como se escala uma montanha. E de repente acontece isso, olha, é uma coisa de doer. E lá se vai Augusto César. Olha, mais homenagem a Augusto César. Os músicos André Viana e João Lacerda lembram do amigo com muito carinho. Amigo, eu te chamei aqui, prefiro me desabafar. Eita, como tá doendo meu coração nesse momento, sabe? Em saber que um grande amigo, um grande talento do Brasil se foi. E dói demais, sabe, em nossos corações, sabe? Essa notícia foi muito triste, me pegou de surpresa. Augusto, nunca tive vergonha de dizer que era seu fã. Sempre que via ele, dizia, sou seu fã, cara, você canta demais. E o Brasil hoje sente essa dor, não tenha dúvida disso. Estando por aqui para deixar meus sentimentos a todos os familiares do grande cantor Augusto César, a todos os fãs do Brasil. A música está de luto, esse grande artista nos deixou. Tinha falado com ele há poucos dias para gravar uma canção juntos. Vou escalar todo o seu corpo, como se escala uma montanha. Vai em paz, meu irmão, grande Augusto César. E deixa eu voltar aqui a falar da morte do Augusto César. Presta atenção. O filho do artista deu uma entrevista para nós e disse como é que era a relação deles e também uma despedida. É evidente, ele não sabia que iria para o hospital e iria falecer. Mas é como se no subconsciente soubesse e não iria resistir. Veja comigo. Assim, apesar da gente trabalhar junto, apesar da gente ser pai e filho, poucas vezes a gente parou realmente para sentar e conversar, porque a gente trabalhava, e aí ele me chamou, eu estranhei, né? Eu estava lá na casa dele, ele entrou no quarto, ligou o ar-condicionado, deitou na cama, fez, senta aí. Eu sentei, aí ele começou a externar algumas coisas que meu pai era muito centralizador, ele queria dominar tudo e ele achava que era o super-homem, e tudo era com ele. E ele tinha uma memória muito boa, por sinal. Então ele começou a descentralizar algumas coisas e me confessar algumas coisas e me pedir algumas coisas. E ali eu senti que ele sabia o que ele estava passando. Ele não tinha externado ainda, mas ele sabia o que ele estava passando e eu tenho certeza que ele sabia o que ia acontecer.
Então naquele momento, para mim, ele sabia e veio se despedir de mim. Como eu era o filho que estava mais próximo e sempre fui o mais próximo, ele resolveu me passar e eu acolhi. Tem algumas missões que ele me passou, coisas pessoais da família, tem algumas coisas profissionais também que ele me passou, que aí no andar da carruagem a gente vai soltando. Ele me fez alguns pedidos e enfim, foi. Ele falou inclusive da questão do sepultamento, que queria coisa simples, entendeu? Ou seja, como se soubesse, né? Ele passou 2 dias com febre, não foi, aí no 3º dia perdeu o olfato, perdeu o paladar, provavelmente o oxigênio caiu, porque ele não entendia muito bem o que se falava, e aí foi para o hospital, primeiro um público, depois para o particular, e veio a falecer. Vocalista da banda Labaredas e Vaguinho lembram de histórias vividas com Augusto César e lamentam a morte do artista. Estou aqui, assim como vocês, muito triste com a partida desse nosso amigo Augusto César, grande artista, grande amigo, grande homem, grande irmão. Augusto foi meu amigo durante muito tempo. Tive o prazer de o acompanhar no início da carreira dele como guitarrista. Ele sempre me dizia que eu era o eterno guitarrista dele. Ele é muito triste, a perda é muito grande, né? Amigo, ela acabou comigo. O que era uma simples metáfora de uma canção virou realidade para o nosso querido e eterno Augusto César. Fica aqui meus sentimentos a toda a família, que Deus conforte. Com certeza, o nosso eterno Augusto César vai brilhar em uma nova escalada. Como posso te esquecer? É assim que a gente tem que lembrar do nosso ícone pernambucano, Augusto César. Não é fácil, não. Amigos do Augusto César se despedem do artista. Veja algumas mensagens que foram enviadas aqui ao nosso programa. O cantor Paulo Márcio, o empresário da banda de Rossi. Estou passando aqui para prestar minhas condolências a toda a família desse grande cantor, dessa grande voz, mais uma voz que se cala, e pedir a Deus que dê o consolo a toda a sua família. E vamos nos cuidar, gente, porque não é para brincadeira. Tá difícil, mas a gente tem que se cuidar. Vamos fazer nossa parte, que Deus faz a sua. Um grande abraço e o meu carinho especial a toda a família do grande Augusto César. Hoje é um dia triste. Infelizmente perdemos um grande artista, um grande intérprete, nosso amigo Augusto César. Grande amigo. Eu lembro muito bem da última conversa que tive com ele. A gente conversou de uns projetos para fazer. Ele com certeza vai deixar um grande legado para a música pernambucana e para a música brasileira, né? Você sabe o verdadeiro nome do Augusto César? Pois ele mesmo revelou como surgiu o nome artístico. Meu nome deveria levar Carlos, e eu era Carlos Augusto. Só que quando eu comecei a gravar, já havia um cantor com esse nome, amigo meu, e nós ficamos então a pensar. Cada um sugeriu um nome, e aí foi para a bolinha de papel em cima do birô. Então, uma das meninas foi lá e tirou. E quando tirou, lá estava o nome do Augusto César. O programa de hoje termina com uma homenagem para o nosso querido Augusto, que nos deixou aos 61 anos, cantor do povo, que emocionava a todos. Essas canções românticas, inesquecíveis, ele vai deixar saudade.